Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. No ar mais um Pod Esportes, podcast esportivo que eu e o Luiz Ceará criamos no ano passado, trazendo grandes nomes do esporte, né? Jogadores, ex-jogadores, treinadores, ex-treinadores e grandes comunicadores também. Hoje, a gente tem o prazer de receber aqui, Ceará, um dos grandes jornalistas esportivos que em todas as áreas ele consegue transmitir o jornalismo esportivo e também fazer muito sucesso. E eu sei que é um grande amigo seu também, né, Ceará? O Olivério Júnior como você falou, ele é um grande repórter, porque o repórter nunca deixa de ser, né? Ele é um grande repórter, o que faz dele um cara muito antenado com tudo que existe de mais moderno e de informações mais corretas, né? Ele conhece os bastidores, porque era um repórter de informação, né? Um cara que sabia tudo o que acontecia e trabalhou com o Luciano do Vale na Bandeirantes. Isso aí, do resto você pode botar mais de uma turma, o cara que trabalhou lá na Band, né? Então, e ele depois, para o nosso amigo que está assistindo saber, ele depois teve uma carreira em outras áreas do esporte, né? Como empresário. Hoje ele está na Rádio Capital e é um negócio bacana que ele vai falar para a gente. Tem uma empresa vitoriosa de assessoria de imprensa que é sensacional, com grandes clientes, né? E não é só do esporte, em todas as áreas, empresários. Então, o Olivério é um homem de sucesso. Um homem de sucesso, de família e de amigos, e eu sou amigo dele. E eu queria deixar isso bem claro, né? O cara é o cara que a gente pode falar assim, pô, o cara nasce honesto, né? Depois degringola. O Olivério nasceu honesto, continua honesto, né? Na sua profissão, na sua vida, por isso ele é um grande homem. É um amigo que eu tenho. Então a gente trouxe o Olivério para ele falar um pouco da carreira dele vitoriosa, começando como repórter. Porque eu nunca perguntei para ele o seguinte: como é que você se meteu nesse negócio de repórter, de ser repórter? Olivério, boa tarde. Obrigado pela sua generosidade de estar com a gente aqui. Ceará, meu amigo, grande abraço para você, para o Breno, para quem nos acompanha. Cara, eu era goleiro do Santos. Eu tinha 14 anos e um dia eu dei uma corrida no moleque no treino e falei: isso aqui não é para mim. No treino do próprio clube. Isso aqui não é para mim, deixa eu... E eu ficava treinando com o Pelé, né? E aí eu ficava treinando com o Pelé já não era mais jogador, o Pelé já era ex-jogador, e ele ia ali de 78, ele parou em 77 definitivamente, né? Em 74 no Santos, e em 77 ele parou no Cosmos, né? Então ele ia no Santos, como até hoje ele tem lá um armário. Eu recentemente prestei serviços ao Santos, na área de comunicação, e até hoje existe o armário do Pelé lá. E naquela época já existia também Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Você tem uma chuteira, um par de chuteiras, você tem todo o material de treino, todo. E uma camisa 10, que está lá aposentada, mas está lá. E está lá até hoje, porque recentemente, quando eu trabalhei lá, eu fui lá, fiz questão de descer no vestiário, mesmo com as mudanças todas, está lá o vestiário dele, o trocador dele, né? E aí, eu peguei, falei, não vou mais jogar esse negócio e tal, falei pro meu pai pegou e falou assim, você faz o que você quiser, agora futebol é complicado. Eu falei, tá bom.
Aí o Pelé chegou para mim e falou assim, vai fazer um teste nessa rádio. Olha que coisa maluca, Ceará. E eu fui fazer na Rádio Clube, que é a 4ª rádio fundada no país, que é uma rádio de Santos. Não sei nem se existe hoje, mas acho que não. Ficava ali na Rua Alhambra, atrás do Cine Alhambra. Aí fui lá, Rua Cine Alhambra, eu sei que era o número 60 da José Cabaleiro, no Gonzaga. Não dá para esquecer essas coisas. Aí fui lá, fiz um teste e passei em primeiro lugar. Vou descobrir de quem é a rádio, a rádio era do Pelé. Quer dizer, ele me mandou ir lá e com certeza deve ter pedido para os caras sejam gentis, porque eu temia na hora de fazer, mas passei. E aí fui trabalhar na equipe de um cara chamado Mário Barassal, que era o dono da equipe de esportes lá na Rádio Clube, Breno. Aí, bom, isso foi 5 de dezembro de 1978. Naquele ano, a Portuguesa Santista caiu e o Santos ganhou o campeonato, os 2 times de Santos que disputavam a competição. E eu fiz a partir... Porque esse campeonato também teve um outro detalhe. O campeonato paulista, Breno, o Ceará sabe disso, era muito mais importante que qualquer outra competição. Tanto que o Santos muitas vezes abriu mão de Libertadores da América por causa do Campeonato Paulista. Daí estamos falando na década de 70, especialmente. E aí eu fui fazer essa primeira participação e na segunda, dia 12/12, uma semana depois, o plantão esportivo, porque eu fiquei, como vocês sabem, eu era o escuta do plantão esportivo. Então eu escutava lá a Rádio Bandeirantes, a Rádio Tupi, pegava os resultados e ficava passando para ele no papel. Hoje você faz isso no telefone celular, hoje é completamente diferente. O que eu fiz? Eu pegava os resultados, uma semana depois o nome dele era Cirilo Júnior, cara espetacular, a voz dele é brincadeira. Aí na semana seguinte ele ficou afônico, ele teve um problema na voz. E aí o Mário Barassal pegou e falou, põe esse menino aí pra falar. Cara, foi assim, é a sorte da sorte, sorte não existe. Eu também acredito que existe pouca sorte, porque eu nunca vi ninguém ganhar na loteria sem jogar, né, Ceará? Não. Ninguém, não tem que jogar. Mas eu tava no lugar certo, na hora certa. Eu tremia, o Fernando Santos era o meu operador. Mas eu tremia, cara, na hora de falar. Mas deu tudo certo. Quando acabou a jornada, o Mário Barassal foi no talkback, porque ele estava fora transmitindo o jogo. Talkback não é uma coisa nem de hoje. Mas era por onde você se comunicava com quem estava fora da rádio fazendo uma transmissão. Vou falar pro menino que ele está aprovado, ele é bom e ele vai ficar na equipe. A partir daquele momento, eu comecei a dividir com o Cirilo o plantão. Então eu dava uma folga, tipo assim, ele trabalhava nos jogos principais no domingo, eu trabalhava no sábado. O Santos tem 3 times. E naquela época os 3 jogavam. Santos, a Portuguesa Santista e o Jabaquara. Então fiz muito jogo do Jabaquara, mas muito jogo do Jabaquara. Fui muito a Fernandópolis, fui muito a uma série de lugares fazer jogos. E pergunta pro Ceará, Breno, você não viveu essa parte da história. Em Fernandópolis, com certeza, o sol nasce e finca ali dentro. Então faz 40 e tantos graus. E eu e o Paulo Soares, hoje da ESPN, transmitimos um jogo dali, ele sentado em cima de um telhado, com visão para o campo, porque não tinha lugar para fazer o jogo, e eu lá dentro do campo com o caldeirão do inferno. Tinha uns 50 graus ali embaixo. E aquilo tudo vai dando uma casca pra gente, e aí você vai fazendo, né? É que as pessoas julgam a gente, né, Ceará? E lógico que todo mundo pode ser julgado, merece ser julgado, principalmente quando você tem um microfone, você não pode só julgar, pode ser julgado também, né? Mas as pessoas só olham agora, né? Eles não sabem o quanto eu e o Ceará, por exemplo, pisamos no barro para chegar onde chegamos. Chuva, então, eu vou falar uma coisa, tá faltando água, né? Não, tá faltando água agora, não tá faltando essa água toda, eu e o Ceará tomamos há 30, 40 anos atrás. Essa água toda que tá faltando hoje, nós tomamos há 40 anos atrás. Mas, muito feliz, né? Muito feliz, porque eu acho que foi uma carreira da qual eu posso me orgulhar. E aí o Ceará fala um negócio que todo mundo nasce honesto. Você tem que nascer honesto, viver honesto e morrer honesto. E eu nasci honesto, vivo honesto e vou morrer honesto. Custe o que custar. Porque é dessa maneira que a gente vive a vida da gente, né? Aliás, você tocou num ponto importante, né? Dessa revolução da comunicação. Eu sou mais novo que vocês, mas
Quando eu comecei no também rádio... Também não é tão novo assim, né, Ceará? Também não é tão novo assim também, né? Meio gato, né? Eu tô na casa dos 36, mas eu vivi isso que você tá falando no início, quando eu comecei no rádio, da parte de escuta, de ter que ouvir vários jogos ao mesmo tempo, passar pro plantão esportivo, e tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? Ouvir rádio da Bahia, ficar telefonando para a rádio do Nordeste, para outros lugares, e sem a internet, que hoje é muito poderosa, né? Você pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu queria que você falasse desses perrengues que você passou, contasse alguma história, até para dividir com quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque hoje o mundo mudou e daqui a pouco você vai falar também da tecnologia que a Rádio Capital oferece para quem quiser acompanhar no mundo inteiro, né? Hoje tem as chamadas plataformas digitais, né? Mas eu fui fazer um jogo, escuta essa, Ceará, Rochidale, em Osasco, Jabaquara. E o estádio do Rochidale fica na divisa da cidade de Osasco com São Paulo. Então, depois do muro é São Paulo, antes do muro é o estádio em Osasco. E a moça lá, eu me lembro até o nome do jogador, Chocolate, era o nome do jogador do Rochidale. O Jabaquara saiu na frente. Se não me falha a memória, esse jogo foi 3-3. É que o jogo ficou como pano de fundo de tudo que aconteceu. Nós chegamos no estádio, um sol danado, mas estava ameaçando chover. Não tinha cabine. Eu e o Mário Marasal, filho do Mário Marasal. Aí nós pegamos dois caibro, né? Quem é do interior sabe, caibro, 2 madeiras, colocamos de pé, e fizemos um telhadinho para o Mário Marasal para proteger o equipamento e ele em caso de chuva. Como ninguém aqui era engenheiro, ninguém tinha nenhuma obrigação com arquitetura e engenharia, lógico que se viesse esse tal do vento que o Ceará falou ainda há pouco, muita chuva, muito vento e tal, ia sair tudo pelos ares. E foi o que aconteceu, Ceará. Cai por baixinho, e aquelas telhas de zinco voando, rapaz, mas foi um perereco. Mas, bom, o jogo parou por essa coisa, mas parou antes disso, por conta disso aqui. O tal do Chocolate, ele fazia uma fumaça, ele era ponta direita, ele fazia uma fumaça, ele deu 2 varadas na bola, ele do lado direito, a gente do lado esquerdo, aí jogava tanto que a bola veio parar do lado de cá, na lateral do campo, com 2 chutes que ele deu no gol, pra você ter ideia. E bateu no varal da mulher desse terreno do lado do estádio. E a roupa da mulher caiu, o varal foi pro chão, ela começou a xingar, foi com um cabo de vassoura no muro do estádio. Você imagina? A mulher vai com um rodo, cabo de vassoura ali, e começa, eu vou bater em vocês, cambada de vagabundos e não sei o quê. Parecia o jogo da rua, parecia o jogo da pelada da gente na rua. Esculhambou, o juiz parou o jogo, todo mundo começou a rir, foi uma festa. E no meio disso, então o que acontece? Primeiro choveu, primeiro aconteceu isso, depois choveu, caiu a nossa arquitetura. Eu fui engenheiro de um dia só e não deu certo porque caiu a edificação. Então ali eu já senti que a minha carreira de engenheiro estava morta. Aí, bom, vamos voltar. O Ceará conhece, então vamos voltar. Então o Ceará olha para o lado de lá e eu olho para o lado de cá, porque se os dois cruzarem o olhar, então vamos começar a rir de novo. Então o Marinho olhava para um lado e eu olhava para o outro. Então tá bom, mas não tinha jeito, a gente tinha que voltar e olhar. Quando voltava e olhava, os dois começavam a cair na risada. A rádio saía do ar porque os dois começavam a rir. Aí o cara colocava uma musiquinha assim, Ceará, que era uma música de fundo. Rádio Clube de Santos. Pô, essa música tocou, ela com certeza aquele dia ela entraria para qualquer parada, porque ela tocou umas 30 vezes, porque nós paramos umas 30 vezes a jornada por conta de tudo que aconteceu. Pra dar risada, né? Não, Ceará, chegamos aqui, ele, filho, e eu, o cara gostava de mim, mas tomamos uma esculhambada que não teve jogo. O jogo aconteceu, nós não transmitimos jogo nenhum, porque pra gente foi tudo muito palhaçada. 2 garotos, o Marinho era jovem, eu jovem, a gente se divertiu muito e eu não sei como é que ele não mandou os 2 embora. Talvez eu tenha ficado numa situação, numa boa condição. Beneficiado pela paternidade. Exatamente, como ele era filho, ele ia mandar ele embora, para não mandar ele embora e ter que justificar, pô, mandei esse embora, não mandei o outro, ele não mandou o filho, não mandou a mim também. Mas isso é uma das histórias. Tem essa transmissão de Fernandópolis que eu falei, o Paulo Soares, gordinho, né? Então
O amigão, ele com uma perna pro lado de lá e eu com uma perna pro lado de cá. E ele com uma perna pro lado de cá. Então ele sentado no vértice do telhado. Agora você imagina eu lá embaixo vendo isso. Pô, então, e os dois tinham, porque nós temos exatamente 1 ano de diferença. Ele tinha 15 para 16 e eu tinha 14 para 15, porque eu tinha 14 anos de idade. Então, e aí essa escola pela qual o Ceará fala, é muita chuva, é muita coisa. Quando você vai trabalhar na Bandeirantes, que o microfone funciona fácil, que tem um operador para te levar só o áudio, que tem um outro só para ligar a sua linha de transmissão, cara, aí tudo é muito fácil, tudo é muito fácil. Hoje, graças a Deus, Breno, que vocês vivem de comunicação e nós ainda estamos usufruindo disso, eu e o Ceará, apesar de sermos mais velhos, é muito legal, porque hoje em dia, com esse equipamento aqui, você tira imagem, você faz som, você entra de qualquer lugar do mundo. No momento, eu entrevistei o Zé Roberto Guimarães, no Só Técnicos da Rádio Capital, nesse final de semana, e o Ayrton Senna me emprestou o telefone. O Ayrton Senna, tricampeão do mundo de Fórmula 1, me emprestou o telefone dele para eu entrevistar o Zé Roberto no dia que o Brasil ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro de uma equipe, que foi em 9 de agosto de 1992. Naquele dia o Ayrton me emprestou o telefone, o Charles Bazanasco, que o Ceará conhece, que é um grande assessor de imprensa, que era assessor de imprensa do Ayrton. Ele me emprestou o telefone para eu poder entrevistar a seleção brasileira quando ela estava chegando no ginásio para decidir a medalha de ouro contra a Holanda. Então são coisas assim, é muito legal isso, é o bastidor, aquilo que o Ceará falou, pô, mas tem muito bastidor, né? E o fato de ser empresário, até para explicar para as pessoas, eu sou empresário que tem empresa, mas jamais de futebol, porque eu não me daria bem. O cara que é empresário tem que ter muito estômago de futebol, e eu não tenho. O cara tem que ter muito estômago para ouvir determinadas coisas da própria imprensa, dos dirigentes, dos concorrentes. Então um cara quer colocar um jogador, o outro não quer que ele vá, porque se aquele for, o dele não vai. Aí começa uma guerra de bastidor, nego ligando pra gente. Olha, o cara tem uma cirurgia de pubis, olha, o cara não sei o que, sabe essas coisas que não cabem mais, né? Felizmente não cabem mais. Já que você está falando de rádio, que eu acho o rádio é o grande glamour, e o rádio está mais na moda do que nunca, né? Parece que não, porque a televisão veio para acabar com o rádio. Mentira, o rádio está mais na moda do que nunca. Hoje, para você tá bem informado, se você quiser estar informado de tudo, você ouve rádio. Em qualquer lugar, rádio. Né? E você teve agora, como empresário, né, a coragem de montar uma rádio, de montar uma equipe de esportes na Rádio Capital, que é uma frequência absolutamente de sucesso. E mais que isso, né, que me deixa encantado e que deve ter deixado muita gente, é que você trouxe um monstro para trabalhar junto, né? O maior locutor de rádio, junto com o Osmar, com um ou dois só, né? Que é o Zé Silvério, uma voz de uma credibilidade assustadora, um personagem maravilhoso como pessoa, né? Você resgatou, né, esse cara e deu emprego para um monte de gente. E eu queria que você falasse disso aí, já que nós estamos falando de rádio, você deu... porque muito pouca gente sabe, inclusive coleguinhas nossos, que às vezes criticam, né? Eles sabem, eles não imaginam, não sabem, acham que é só falar na latinha, ficar vomitando, enchendo o saco e tal. A história é, quem monta uma equipe de esportes tem que vender o patrocínio, tem que ter patrocínio, tem que ter uma equipe, aliás, para vender o patrocínio. Tem que ter operador, tem que ter a pessoa que leva e traz, tem que ter a pessoa que faz o café para a equipe e tem que ter os caras da equipe. E hoje ela é maior porque, além de repórter, tem que ter o pessoal de internet. Né? Eu queria que você falasse sobre essa coragem que você teve, que eu acho maravilhosa de ter montado a equipe. Eu fui muito reticente no começo, sabe, Ceará? O Marcelo Cesário, que é o diretor comercial da rádio, vamos montar equipe. Eu fiquei 1 ano e meio driblando ele para cá e para lá. Eu parecia o Garrincha e ele parecia o Zé, o João, né? O Garrincha falava, porque eu driblava ele para lá e para cá. Porque eu não queria montar nada, eu não queria saber de nada disso, eu não queria mais voltar para o meio. Esse é o fato. Mas, poxa,
Depois de 1 ano e meio, ele me pegou um dia no corredor da rádio, porque eu fui lá por causa de um programa. Ele me pegou e falou assim, cara, se você não fizer, eu vou ter dificuldades aqui na rádio, porque algumas pessoas estão querendo vir para cá, a gente não quer e tal, não sei o que, eu tenho medo de entregar na mão de qualquer um, e com você eu sei que vai estar entregue na mão de um cara profissional, e papapá, papapá. Falei, tá bom. Quando eu saí aquele dia de lá da rádio, eu liguei pro Silvério Ceará. Ô Zé, e ele me atendeu, porque a gente tem uma relação. Eu nunca fui amigo do Zé. Eu trabalhei com o Luciano, como você falou, eu trabalhei com o Osmar Santos, eu trabalhei com o Fiore Gigliotti, eu trabalhei com o Silvio Luiz, todos os caras que são amigos teus. E trabalhei com essas pessoas, e trabalhei com o Pedro Luiz, só que o Pedro Luiz já como comentarista e chefe da equipe da Gazeta, quando eu cheguei em São Paulo, em 1987. Muito legal, beleza e tal, mas eu tinha aquele negócio, eu tenho que trazer um cara que não reste a menor dúvida de que o trabalho não vai ser um trabalho para preencher uma programação, é um trabalho sério. Liguei pro Zé. O Zé no começo ele foi meio reticente, cara. Não, e eu não tinha trabalhado com o Zé, detalhe, eu nunca trabalhei com o Zé, sempre viajamos juntos, cobrimos Copa do Mundo juntos, campeonatos dos mais diversos juntos, mas nunca, Breno, havíamos trabalhado juntos. E aí eu liguei para ele e fui até Alphaville para encontrá-lo no shopping. Ele teve um problema e não foi. Eu voltei meio frustrado, falei, puxa, o Zé acho que não vai querer. E aí o Milton Neves solta uma notícia que o Zé estava sendo contratado, e aí eu comecei a ficar preocupado. Porque aquela notícia quem deu para ele foi um operador. E aquilo foi um ato irresponsável. Porque o Zé poderia estar achando que eu estava me utilizando daquilo para poder criar um fato. Pressionar. Para pressioná-lo. Liguei para ele 3 vezes, ele não me atendeu, Ceará. 3 vezes. Liguei para um amigo nosso. Esse amigo nosso foi interlocutor. Liguei para o próprio Milton. Falei, Milton, liga, mas o Milton não ligou. Para que ele explicasse para ele que não fui eu que gerei essa notícia. Não fui eu que dei essa notícia para ele, para que eu pudesse usufruir dessa notícia. Aí ele me atendeu, aí depois ele me ligou. Ele me ligou e falou, vamos marcar tal dia e vamos conversar. Tá bom, fui lá. Cheguei e falei para ele no telefone, marcamos tal dia, tal horário, eu liguei para ele. Zé, ó, é isso, eu gostaria que a gente trabalhasse nessas condições, assim, e conversei tudo com ele. Aí tem uma coisa muito legal. Todo cara é diferente, ele é diferente, né? E o Zé Silvério é diferente. Ele não falou, Breno, em nenhum momento em grana. Tudo que a gente falou foi sobre trabalho. Porque o Zé é o cara mais profissional, ou dos mais profissionais com os quais eu trabalhei. Como é que vai ser? De onde nós vamos transmitir? Como é que vai ser? Eu falei, olha, enquanto durar a pandemia, eu sou pai de família, sou responsável, eu tenho uma empresa, que é uma grande assessoria de imprensa, eu tenho 12 funcionários. Antes, quando veio a pandemia, eu comprei 12 computadores, coloquei um em cada casa. Na sua casa, lá na sua casa, trabalhando, porque eu acho que a gente tem que zelar pela saúde e pela segurança das pessoas. Né? Eu não podia colocar funcionário no transporte público para vir trabalhar, mesmo que tivesse no seu carro, porque você vai entrar no elevador, você vai encontrar as pessoas. Poxa, e a gente administrou, só para você ter ideia, Ceará, antes da pandemia, a gente mais ou menos oferecia ao mercado 20 entrevistas ao vivo por semana. Com a pandemia, como a gente não desarticulou, a gente continuou concentrado no que a gente tinha que fazer, nós começamos a gerar 85 entrevistas por semana ao vivo, para os diversos veículos, para vocês aqui. Todas as vezes que a gente conversou, a gente se situou, porque é aquilo também, né? Existe uma agenda da pessoa que dá a entrevista. Muitas vezes não dá para ser naquele momento, mas 2 semanas depois dá, ou 3 dias depois, enfim. Tudo isso faz parte, né? Para quem está ouvindo, faz parte de um planejamento de todos os lados. De quem vai, até porque quando combinar a entrevista, e está aqui o Ceará, não tem um único entrevistado nosso que tenha falhado numa entrevista com você, Ceará. De horário, de tudo. E muitas vezes o Ceará, quando eu era o responsável pela assessoria de imprensa do Corinthians, ele me ligava, ele estava na porta do clube, e eu pegava e levava o presidente, que era o Andrés, lá embaixo, falava, Andrés, tem que falar, porque se a gente der satisfação, se a gente mostrar para as pessoas, a gente está contribuindo para elas. Quando a gente se esconde, a gente fica no meio da elucubração. Quando você fala,
você como presidente do clube é porta-voz da informação, que é você quem vai gerar, porque é você que tem a caneta na mão e vai assinar ou não um determinado fato. Porque senão a conversa vira fofoca. A informação vira fofoca. Então o Andrés descia, o Corinthians é gigante, o presidente descia e ó... Pronto. Isso, e o Ceará obtinha o intento dele, que era a entrevista, a importância daquela entrevista, porque é assim que o jornalista vive. E não adianta a gente querer ficar fazendo... É desse jeito, o jornalista precisa da informação, ponto. Se você der a informação para ele, está resolvido o problema, a equação está resolvida. Bom, aí conversei com o Silvério falou, está fechado, por telefone. Precisamos assinar o contrato? Eu falei, eu estou assinando o meu contrato com a rádio, da minha empresa com a rádio. Vamos fazer o seguinte, Silvério, ele falou, não, já perguntei sobre você, todo mundo fala que você é um cara muito sério. Bom, é só perguntar para ele que ele nunca recebeu em dia, ele sempre recebeu antes do dia, que é assim que é no meu escritório também. A gente nunca paga o salário no dia do pagamento, a gente paga salário antecipado ao dia. E foi assim que a gente fez, e ele é um monstro, o Ceará. Trabalhar com ele é uma tranquilidade, ele é um cara que te deixa tranquilo, ele faz o trabalho dele, é assim, ele senta lá no lugarzinho dele, e a gente está sentando hoje por causa do estúdio, porque os jogos têm que ser feitos no estúdio por causa da pandemia, né? Então ele senta ali, e é bom lembrar que o Silvério tem 75 anos, em vias de fazer 76, se não me falha a memória, em setembro. Então, ele é um cara diferente. Ele é um cara, se Deus colocou o dedo na cabeça do Pelé para ele ser um cara diferente e ser quem ele é, na devida proporção, na responsabilidade de cada um com o seu fato, o Silvério também, o homem, colocou o dedo na cabeça dele para ele ser quem ele é. Porque ele é assim, olha, eu falei de todos esses locutores com os quais eu trabalhei, Fiore, Osmar, Pedro Luiz, repito, não como locutor, mas como comentarista, Silvio Luiz, Luciano do Vale, e aí vai, J. Júnior, Marco Antônio, um monte. Mas ele é espetacular. Ele dá uma tranquilidade para você trabalhar do lado dele, que você solta as mochilas no chão e fala, posso trabalhar também. E ele trouxe muita audiência para a rádio, né? Ele alavancou também com a presença dele, isso tudo que você está falando, e a rádio é um sucesso, né? Também por causa da equipe, né? Ele continuou ali, muita nome que ele tem, a rádio estourou, né? Ó, só para você ter ideia, a Rádio Ceará, a Rádio Capital Ceará já não fazia futebol há algum tempo, né? A gente, num mês e meio, saiu o Ibope, que agora tem até outro nome. Saiu lá vamos chamar de filtro da audiência. A gente está em primeiro lugar. A gente tem o público mais fiel nas transmissões. Em média, quem fica com a gente fica quase 1 hora sem sair. E aí nós estamos falando em plataformas digitais, nós estamos falando em rádio, nós estamos falando um monte de coisa, né? Então isso é muito importante. E o público da rádio, que era muito feminino, e ele tinha na base de 70 por 30, 75 por 25. Mulheres liderando e homens 25%. 20% de vez em quando, em determinados horários. A gente já está quase no meio a meio, está hoje muito perto, 53 a 47 e tal, e o crescimento do público AB. A gente cresceu um pouco no público C, cresceu muito no D e E, mas a gente teve uma alavancagem de A e B espetacular. Por isso que a rádio tem os patrocinadores que tem, que são patrocinadores que apoiaram forte o futebol da capital. Eu acho muito legal isso que você falou, Olivério, sobre valorizar a história e profissionais, né? A gente entrevistou, por coincidência, aqui no Pod Esportes, o José Silvério, uma semana antes de estourar a notícia e dele acertar, né? E a gente sentiu que ele estava muito magoado da maneira que ele saiu da Bandeirantes e de não ser valorizado como ele deveria e como ele está sendo por você nesse momento, né? Você até falou do Pedro Luiz, eu tive o prazer de, no início da carreira, trabalhar com o filho do Pedro Luiz, o Pedrinho Júnior, que infelizmente foi assassinado em Campinas, até hoje não resolveram essa situação, né? A gente foi assistir o filme do Pelé juntos, eu lembro, o Pedro Luiz, pai dele, narrou a maioria daqueles gols, e é legal a gente valorizar a história e ter o José Silvério dessa forma, né? E você,
que valoriza tantos profissionais, eu imagino que dá oportunidade, já formou grandes profissionais. Hoje você tem esse papel também, né? De não só dar oportunidade para o Zé Silvério, mas de formar outros profissionais também, mesclando essa situação, né? Você quer ver uma coisa? No escritório, vamos começar pelo escritório de assessoria. Lá trabalhou o Bruno Lohance, que seria um grande jornalista, porque é filho de um dos papas com quem eu e o Ceará tivemos a honra de trabalhar, que é o Michel Lohance, que já não é vivo mais. O Bruno saiu dali, acabou indo para a Globo. A filha do Tim Teixeira, a Fabiana Teixeira, saiu do nosso escritório, também filha de outro grande jornalista, e foi para a Record, e da Record andou, se não me falha a memória está na Rede TV. Mas ali a gente teve Solange Boulos, que está no SBT, a gente tem a Sara Munielli, que está na produção da Globo, a gente tem a Joana de Assis, que é uma grande repórter, grande, essa menina, ela é acima da média, e desde o começo, porque ela me pediu, a gente estava numa quadra de voleibol, eu e o Grise, o Ceará conhece, o dono do BCN, né, que já não está mais entre a gente também, nós estávamos juntos, ela bateu nas minhas costas e falou assim, eu quero ser igual o senhor. Aí eu falei assim, mas não vai dar, você tem cabelo comprido, eu tenho cabelo curto, você vai ter que cortar o cabelo. Ela riu. Aí eu falei, o que você quer fazer? Ela falou assim, eu quero fazer jornalismo, ela tinha 15 anos. Ela falou assim, eu quero fazer jornalismo, ela era boleira, assim, era boleira, ela ficava pegando a bola na quadra para as jogadoras do Osasco, do BCN Osasco, que era o banco do Grise, ele era dono do banco. Então estávamos eu e o dono do banco conversando quando ela chegou e bateu nas minhas costas. 1 ano e meio depois, 2 anos, ela passou na faculdade, passou no vestibular, foi para a faculdade. Nós estamos no mesmo lugar, eu e o dono do banco. Coincidentemente, ela bate nas minhas costas. Quando eu olhei, falei assim, está contratada. O dono do banco virou para ele e falou assim, ele só tem uma palavra. Se ele disse para você que você está contratada, você está contratada. Ela morava a 3 quadras, mais ou menos, da quadra do ginásio de voleibol, lá em Osasco. Falei assim, liga pro seu pai, dei o meu telefone para ela, celular, falei, liga pro seu pai e avisa para ele que quando acabar o jogo eu tô indo na sua casa, porque eu ia contratar uma menina e eu precisava falar com o pai e com a mãe dela para dizer para eles que ela estaria em boas mãos e tal, se eles permitiam e tal. Ela entrou no vestibular, fez ali, trabalhou com a gente, depois eu a contratei no Portal Terra também para ser apresentadora, porque eu via que ela tinha estampa, ela tem a desenvoltura necessária para fazer televisão, ela é uma grande jornalista, escreve muito bem, fala muito bem e tem uma fisionomia, ela é uma mulher muito bonita. Então ela tem uma estampa para televisão, né? A televisão cobra muito isso. As pessoas falam que não sei o que, mas cobra isso. Não vem com esse tipo de conversa que cobra. Aí a gente foi lá, fez, ela logo depois ela foi para a Globo e ela está lá até hoje. E eu toda vez que eu encontro com ela, eu valorizo muito o fato, porque não é porque ela trabalhou na Tudo Comunicação, é porque ela era predestinada e continua sendo, porque ela se predestinou a ser uma grande repórter e ela batalhou pra caramba. Ela merece tudo que ela tem, porque ela é uma grande profissional, uma pessoa que não mede esforços para conseguir trabalhar e trabalhar bem, né? E que sobe pela escada, que tem um degrau acima do outro, que você tem que subir devagarzinho e com solidez. Não tem elevador, não tem escada rolante, é escada normal, física, que tem que subir degrau por degrau. E ela fez toda essa trajetória dela e com certeza a gente vai ouvir nos próximos anos falar muito dela, porque ela é muito competente. E quem gosta de bastidores, queria aproveitar o assunto, né? Já que você deu emprego para muita gente, continua dando emprego para muita gente. Eu sei uma história que você deu o primeiro emprego para o pai do Neymar e queria que você contasse isso. É verdade. Eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei, tá? Assim, a rádio, naquele momento que eu falei dos 14, 15, 16, 17, 18 anos, ela era uma maneira de eu ganhar uma grana trabalhando na quarta, quinta-feira à noite, no sábado e no domingo. Né? Porque eu tinha que estudar, eu queria fazer medicina, eu passei no vestibular de medicina, então eu queria estudar, eu tinha que me virar. E eu trabalhava numa gráfica. E quando eu jogava bola, nessa mesma gráfica, que é a gráfica sideral do seu Roberto e do seu Felisberto, lá em Santos, eles eram conselheiros da Portuguesa Santista, Ceará. Porque Deus sempre me ajudou de colocar pessoas boas na minha frente. E isso é muito importante, porque aí não é a sorte disso.
É você corresponder à expectativa daquela pessoa e ela corresponder à sua. E eles me deixavam, porque eu antes de ir para o Santos, eu trabalhei na Portuguesa Santista, né? Joguei na Portuguesa Santista, e eles me deixavam treinar meio período e trabalhar no outro meio período. Eles me pagavam metade de um salário mínimo e eu ganhava outra metade do salário mínimo jogando bola. Então, essa junção me possibilitava estudar e continuar. Meu pai logo depois meu pai morreu, e aí eu precisava muito desse dinheiro para poder me manter. Então, o que aconteceu? O pai do Neymar aparece um dia lá. Cara lá, Neymar. Beleza. Trabalhou só 3 dias, tá? Bem da verdade também, tá? Porque não gostava de trabalhar no pesado, não. Trabalhou 3 dias, se assustou com o trampo, sumiu. Aí um dia, o seu Neymar, a quem eu chamo de seu Neymar, me chama no escritório do empresário deles, aqui em São Paulo. E lá fui eu, não sabia o que era. E ele queria saber se eu topava trabalhar com a assessoria de imprensa do filho dele. E aí, quando começaram a me falar o modus operandi, que eu tinha que falar com fulano, pro fulano falar com ciclano, pro ciclano falar com ele, eu falei, amigão, deixa eu explicar pra você. A imprensa é assim, já foi. Não tem esse tempo de eu falar com o Ceará, pro Ceará falar com o Breno, pro Breno falar com alguém, pra esse alguém responder pro Breno falar com o Ceará, pro Ceará falar comigo. Isso não existe. É papo reto, é direto. Não vai ser assim. E aí ele me lembrou. Ele que lembrou que eu havia dado emprego para ele. E eu falei para ele, você é aquele cara que trabalhou 3 dias e fugiu do trabalho porque era pesado. Entendeu? E continua sem trabalhar pesado até hoje, mas tudo certo. Deu bem, tá tudo certo, tá milionário, tá beleza, faz parte do jogo. E foram 3 oportunidades, porque depois de em outros 2 momentos, também me chamaram para trabalhar com o Neymar, e a resposta, eu tenho que acreditar. Na assessoria, se eu não acreditar naquela pessoa que está do outro lado, a gente não pega a conta. Não é uma questão financeira, é uma questão de reciprocidade. É a questão de eu saber que por exemplo, eu nunca discuti com o Ceará. Quantos anos você tem de imprensa, Ceará? 50. Eu tenho 43. Eu vou fazer 43. Eu tenho 7 minutos. Nós nunca discutimos. E só trabalhamos um curto período na Bandeirantes juntos. No resto, ele estava na Globo, eu estava na Bandeirantes. Eu estava na Bandeirantes, ele estava na Record. Ele estava na Rede TV. E a gente nunca discutiu. E mesmo muitas vezes, ou trabalhando em veículos diferentes que podiam se chocar, ou muitas vezes ele na condição de repórter e eu na condição de assessor de imprensa, que aqui é um negócio legal para essa rapaziada que esnoba assessor de imprensa. A gata, quando dá cria dentro do forno, nascem gatinhos, não nascem biscoitos. Então, jornalistas somos todos nós. O que nós estamos em lados diferentes do balcão. Eu estou de um lado de quem gera a informação e você está do outro lado de quem leva a informação adiante. Não tem nada, não precisamos ter conflito. O dia que o Andrés não podia atender, quando o Ceará ia lá, eu falava, Ceará, hoje não, o que você precisa? Eu preciso saber dessa história e dessa história. Eu filtrava as histórias, dava para ele, ele nunca desmentiu. Aliás, não é o Ceará. Ninguém nunca desmentiu uma história que eu colocasse, porque eu vou buscar onde eu sei que eu vou buscar. Ah, mas você é super doido. Não, eu sei onde eu tenho que buscar, sei com quem eu tenho que falar. Muitas vezes eram assuntos delicados, eu falava, Ceará, você vai ter a resposta que é a verdadeira. Eu tive um problema com um jornalista, porque eu estou sentado eu do lado da mesa e o Andrés do outro. O cara liga para mim, isso aqui é isso. Eu desligo o telefone e ele liga para o Andrés. Tomei o telefone da mão do Andrés e mandei ele para PQP. Falei, amigão, você fez as mesmas perguntas que você fez para mim e para ele. Você não confia em mim, não me liga nunca mais e não te atendo mais. Porque você não pode checar uma informação comigo, ele até tem o direito, mas, pô, se ele sabe que eu estou do lado que eu trabalho diretamente com aquele cidadão que detém informação e não vai confiar na minha informação, vai ligar para o cara para checar a minha informação, aí a banana vai morder o macaco, o poste vai mijar no cachorro. Aí é melhor sair. Falei para ele, a partir de hoje, você faz os seus caminhos. E você já esteve do outro lado, hoje já. você está do outro lado, inclusive você entrevista a maior parte das pessoas que não são seus clientes, por exemplo. Eu acabei o Pretzel disse que ele me elogiou, dizendo que eu faço grandes entrevistas, mas que alguns são meus clientes. Eu faço grandes entrevistas, ponto. O fato do cara ser meu cliente não significa que eu não vou perguntar. Aliás, se você perguntar para todas as pessoas que trabalham ou trabalharam com a gente no escritório, elas vão te dizer o seguinte, ele fala
o que ele tem que falar. A primeira coisa, se alguém me chama para trabalhar, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: amigão, eu sempre vou te falar a minha verdade, você gostando ou não gostando. Eu sou igual ao médico. Abriu, é uma doença grave? Amigão, é uma doença grave. Você tem 6 meses de vida e para ter esses 6 meses você precisa fazer isso. Se fizer menos do que isso, não vai dar certo. Acabou. Mas pô, é muito duro. A vida é assim, a vida é dura para mim, é dura para vocês, é dura para todo mundo. Mas é assim que você constrói uma base sólida de relação. Todo mundo sabe que eu trabalho com a Leila Pereira, a presidente da Crefisa, que patrocina o Palmeiras, que vai ser candidata à presidência do clube. Ela fala para mim, você fala as coisas para mim que ninguém tem coragem de falar. Não é isso, não é questão de coragem. É questão de ser verdadeiro, de eu querer chegar em casa e falar assim, eu contei pro Ceará aquilo que era verdade. E ele se vira com a informação. Não é problema. Eu tenho que contar para ele aquilo que eu sei que é fato. Porque se eu mentir para ele, é assim, a minha relação com o Ceará dura todo esse período. A gente nunca teve nenhum problema, porque ele sabe que eu sempre fui leal, não legal, tira o G, é leal. Eu sempre fui leal a todos os caras. Eu respondo pro cara. Se ele vai lidar com essa informação, se ele vai atrás, se ele não sei o quê, depois de um certo tempo, agindo dessa maneira, as pessoas confiam. Então, fala assim, se ele, hoje, por exemplo, eu descobri uma informação do novo patrocinador do Corinthians. Eu liguei pro repórter da minha rádio, que é o Rafael Jacobucci. Rafa, é isso aqui, que eu tenho informação. Qual é o tempo do contrato? Essa informação eu não tenho. Eu sei que são de 7 a 8 milhões e o novo patrocinador são os postos Ali. Pode dar. Eu podia ter ido pro microfone e ter dado, porque não me diz respeito, eu não tenho nenhuma relação comercial, nem com o posto de gasolina, nem com o Corinthians, com ninguém. E eu podia ter dado a informação. Agora, só para você ter ideia do tamanho da isenção, quando a gente fez a entrevista no domingo, logo após o Palmeiras e Cuiabá, que o Cuiabá ganhou 2-0, que a gente fez a entrevista com a Leila, e você vê, ela falou num dia de derrota. Eu tinha os jornalistas que fizeram 9 perguntas. Eu tinha 9 jornalistas convidados que fizeram as 9 perguntas. Pode perguntar para qualquer um deles, se eu interferi, se eu pedi para fazer alguma pergunta, se eu cheguei e falei, não fale isso, não fale aquilo, não tem, não tem censura. A melhor pergunta que tem é a mais dura, o cara tem a grande chance de responder o que de fato é verdade. Não existe pergunta mal feita, existe resposta mal dada. Agora, existem alguns jornalistas que são agressivos ao perguntar, que não perguntam. Teve um jornalista, esse é imbecil com todas as letras, estrelinhas, tudo. Ele chega e fala assim, o que o fulano de tal, que é um grande jornalista, pode dizer a respeito disso, porque eu tenho informação disso, e ele coloca um monte de coisas, e aí ele foi desrespeitoso. Eu falei, você gostaria de falar isso pro seu pai? Porque eu aprendi com o meu pai isso. Você pode falar lá na rádio, desde moleque. Meu pai, ele pegou um período pequeno, mas me deu essa grande lição ali no rádio. Você pode falar tudo o que você quiser no ar. Tem 2 condicionantes. Se você ofender alguém, você tem que provar que aquele fato que você está dizendo é verdadeiro, ou você tem que pensar em mim primeiro. Você tem que... Se eu posso falar isso aqui para o meu pai, eu posso falar para qualquer cara. E isso norteou a minha carreira. Então, se eu posso falar isso aqui para o cara, porque eu falaria para o meu pai. Tá errado, tá errado. Se tá errado para o meu pai, tá errado para o Ceará, que é meu amigo, tá errado para você, Breno, tá errado para qualquer pessoa. Porque tá errado. E se também tiver certo, tá certo para você, tá certo para o Ceará, estaria certo para o meu pai. Então é só deixar muito claras as coisas. E muitas vezes as pessoas não são claras. Elas fazem um jogo político e que não é bom para nenhum dos lados. A relação que eu tenho, repito, com o Ceará, e eu estou usando o Ceará aqui porque a gente tem muitos anos de estrada e uma ótima relação. Essa relação é de confiança. Pergunta pro Ceará o dia que eu deixei de atender ele. De vez em quando, ele tá lá na esteira dele, que agora ele virou um atleta, né? Ele é igual o Neto. O Neto era gordinho, quando jogava a bola, não corria. Aí depois que parou de jogar a bola, ficou magro, fininho e é atleta. O Neto é mais atleta agora do que era na época que jogava. Nós estamos falando de um amigo em comum. O Ceará, ele era um cara completamente largado na época que era repórter. Hoje, corre, acorda cedo, faz não sei quantos quilômetros por dia, ele tá um menino, né? Olivério, eu preciso cuidar dos meus 71 anos, para ver se eu vivo um pouco mais. E muita coisa do que você falou aí, eu apliquei
aqui na produtora que nós temos, eu e o João, que é meu filho, e a Rafa, né? A gente veio para o agronegócio, porque é um negócio bom, né? Para a produtora, é uma coisa que tem que ser muito especialista, eu estudo muito. Agora mesmo, eu vou começar a gravar off de hidroponia, entendeu? Então, é uma coisa que me deu satisfação, porque eu saí um pouco dessa loucura, né? E do esporte, e fico no esporte com o Breno, porque o Breno é um jornalista extremamente competente, capaz, né? E decente, né? E muito bom produtor, ele não tem medo de falar com ninguém, porque o não a gente sempre tem. Então, eu tô nessa frente, estou muito feliz. E fico muito feliz de ter ouvido tudo que você falou, porque aprendi muito, né, nessa questão de empresa, gostaria de falar muito mais, infelizmente isso daqui tem tempo, que é próprio para não ficar cansativo para as pessoas. E quem sabe uma hora a gente se encontra para conversar. Tomar um café para prosear. Tomar um café. Então, né? E eu falo tomar café, Breno, Ceará, e eu não bebo café, você não sabe disso. Eu não posso beber café puro, não posso tomar Coca-Cola, por exemplo, por causa da cafeína, porque ela me deixa completamente agitado. Então, mas nós tomamos nosso café com leite, que não tem problema nenhum. Pergunta pro Ceará, eu arrastava ele lá, eu pegava ele lá embaixo, tava no sol, lá na porta do Corinthians, falava, sobe aqui, vem cá, vamos tomar um café. Eu pegava ele, levava ele lá pra gente tomar um café com leite, e aí ele conversava com o presidente, porque muitas vezes, tem uma questão, né? Não dá para atender. 13h você tem um compromisso, que era a hora que tá ali, ia começar o programa, mas dá para você falar tudo pro cara daquele momento que você tá livre e consegue atender. E nada melhor do que levar o jornalista na informação. Ele vai ouvir da informação que é fato. É isso que talvez as pessoas não saibam. Aí eu também acho que, assim, cabelo branco faz diferença nessa hora. Eu não tenho essa coisa, muitas vezes o cara, olha, bate no peito, não falou comigo, eu não tenho essa coisa. Quer falar direto com o cara, fala. Sabe que uma vez o Andrés me falou um negócio que é interessante, né? Ele falou assim, você é um cara que eu gosto, sabe por quê? Porque toda vez que você quer conversar comigo, você liga pro Olivério antes para saber se pode. Você pode subir, ele falou assim para mim, você pode subir para falar comigo. Eu te atendo, mas você não sobe, você liga para ele. Porque é uma questão de respeito. É a mesma coisa que abrir a geladeira da casa de alguém, você tem que pedir. Por quê? Porque aí não é uma questão, porque assim, não é o Ceará, que é meu amigo, que eu tenho ótima relação, porque alguém vai relacionar isso, vai dizer assim, mas o Ceará, ele atendeu. Aí eu vou explicar, atendeu, ele veio aqui, isso, ele veio aqui, conversou comigo, e aí nós fomos ao presidente, o presidente decidiu atender. Porque quem decide atender não sou eu, é quem está atrás de mim. Claro. Ou quem decide também não falar, é quem está atrás de mim, não sou eu. Eu não detenho esse poder. Então aí, assim, diretamente, Ceará, você sempre foi um cara que respeitou e por isso foi mais respeitado, concorda? Agora tem alguns caras que eles acham que eles vão ligar direto. E aí depois quando dá errada... E aí fala mal do assessor de imprensa, e aí fala que o assessor de imprensa disse pra ele para chegar a informação. Pô, aí é palhaçada. Aí eu falo pro cara, amigão, você foi lá, você passou por cima de mim, aí tomou uma trombada. Porque muitas vezes, e aí não são esses caras que estão atrás da gente que vão entender, somos nós que somos jornalistas que vamos entender. Muitas vezes o cara te dá um totozinho, ele dá uma desviada, porque ele não quer falar daquilo antes de resolver o problema, assinar um contrato, não sei o quê. Se sou eu falo, olha, Ceará, eu se fosse você, não daria esta informação cravada. Calma, vai por aqui, eu dou um caminho para ele, e vai por aqui que você não vai errar, não vai deixar e também não vai ficar com a bunda na janela, né? Não vai falar uma besteira. Você sabe que uma vez o Andrés me contou uma coisa, viu, Breno? O Oliveira pode até dizer se é verdade, eu acho que é verdade. Ele me disse o seguinte, ele falou, Ceará, eu não gosto tanto desse cara, que é um jornalista, que eu não vou dizer o nome, eu não gosto tanto desse cara, esse cara é tão bandido comigo, que eu dei a grande informação para esse cara no café da manhã no Rio de Janeiro, e ele desconfiou e não deu a notícia, e a notícia era verdade. A contratação do Ronaldo. A contratação do Ronaldo. Você vê que é a mesma coisa que é a contratação do Ronaldo. E o cara não deu mesmo. E aí, o cara errou porque passou a persegui-lo
porque ele deu a informação, o cara não acreditou e ele fez mais, é que você não sabe disso. Ele falou assim, você quer a informação todinha amanhã às 7 horas da manhã, porque o café estava marcado às 7 horas da manhã, amanhã às 7 horas da manhã no Hotel Novo Mundo. Isso. Hotel Novo Mundo ali na Praia do Flamengo, não sei se é Flamengo ou Botafogo ali, não sei se é Flamengo ou Botafogo. E o cara não foi, Breno. E aí como o cara não foi e tomou a invertida, ele jogou tudo isso nas costas do presidente do Corinthians e não na responsabilidade dele de não ter cumprido o papel de jornalista. Se o cara me disser que às 3 horas da manhã tem uma informação, ali eu tenho que ir. Ou então eu não tenho o sangue de jornalista que eu deveria ter. Então essas coisas que a gente está falando aí, elas são importantes para mostrar que existe muita coisa a mais do que uma simples informação. Que existe a construção de um processo que você tem fixado entre pessoas, responsabilidade, confiança, fidelidade. Nesse dia, ele me liga e fala assim, fechei com o Ronaldo. Você imagina, eu estou sabendo uma informação que seria importante para uma série de pessoas. Aí me liga o Neto. Esse é o presidente, porque eles são assim, aí eles olham, brigam, não sei o que e tal, e hoje estão brigados. Aí me falou um monte, xingou um monte. Eu falei assim, ô Gordinho, ó, eu chamo ele de Zé, não chamo ele nem de Neto. Zé, Gordinho, ó, deixa eu só falar uma coisa pra você. Você quebrou tanto a cara que ele está indo aí, eu estou indo pegá-lo no aeroporto, nós vamos almoçar e nós vamos estar 1h da tarde aí, ele vai te dar a entrevista, que é a entrevista que vai te dizer quem é o novo contratado. Como? Falei, então, isso é para você engolir o que você está falando. Porque o Neto é meu amigo e amigo do Ceará, mas tem que dar uma trombada nele para ele entender, porque ele acha que tem que ser tudo pro lado, não é. E o cara foi, porque a gente estava marcado, e a gente foi lá e o atendeu, e deu a notícia, foi dali. E sabe quantos repórteres existiam na porta da Bandeirantes naquele dia? 9 repórteres. 9 repórteres. Estavam ali na porta, esperando, e ele deu a notícia pro Neto. Por isso que eu também acho que de vez em quando esse ódio entre os dois, principalmente vindo do lado do Neto, para falar o português bem claro, não deveria existir, sabe? Porque também não dá, o Ceará é meu amigo, mas eu não posso dar todas as informações do mundo para ele. Não existe isso. É assim, ó, eu vou explicar uma coisa aqui, que eu tenho um circuito de pessoas com as quais eu tenho ótima relação. Eu revezo quando eu tenho uma notícia muito importante, eu revezo entre a primeira, a segunda, hoje é a primeira, amanhã é a segunda, outra é a terceira. Porque se você der tudo a um jornalista, poxa, ele vai ficar legal, não sei o quê, mas e os demais? Os demais também precisam comer feijão, também precisam dar os furos aí. Porque dar o furo na nossa época era uma coisa diferente, né, Ceará? Olivério, então muito obrigado pela sua generosidade e pela nossa amizade. Eu vou encerrar a minha participação aqui com um pedido. Já que você é assessor dela, o dia que a mulher quiser falar com a gente, eu ficaria muito feliz. Você fica tranquilo, porque assim, você sabe os problemas que o país vive há 1 ano e 8 meses, basicamente, né? 1 ano e 7 meses. E aí, ela concentrou muito, porque assim, ela dirige 12 empresas, a Leila. 12 empresas. E você imagina você ter que tomar decisões em cima de uma decisão governamental que de manhã é de um jeito e de tarde é do outro. E aí não tem tá certo ou tá errado. Aquela é uma decisão muitas vezes amparada na ciência, muitas vezes amparada em política, sei lá no que, né? São os políticos determinando se você pode abrir, não pode abrir, se você tem que fechar, se você tem que manter as pessoas isoladas. A gente vive isso, esse vai e vem, há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E a gente não quer falar muito de porradeira, não. A gente quer entrevistar uma mulher de sucesso. É isso. E aí, ela se absteve. Você pode pega quantas entrevistas existem dela nesse período. Pouquíssimas. 2 ou 3. Agora, ela combinou comigo, quando eu fui comunicá-la que eu assumiria o comando da capital na parte de esportes, ela falou assim, então se eu for candidata realmente, a primeira entrevista eu vou dar para você. E ela só cumpriu a palavra dela. E ela vai dar as entrevistas. Agora, tudo ao seu tempo, né? Tudo ao seu tempo. Muitas vezes, vamos lá, um programa explica muito bem isso, um programa tem horário para acontecer.
né? Ele não acontece nem antes e nem depois, ele tem um horário, e é assim que as coisas funcionam. Mas você pode ter certeza, e você vai entrevistar uma pessoa que é muito preparada. Esse é o grande detalhe dela. As pessoas falam assim, você não tem medo de expô-la? Não tenho, porque ela não vai se expor. Agora, se vier uma pergunta atravessada, você pode ter certeza, o tijolo também vai ser atravessado. Eu gosto muito a gente conversa, a gente gosta muito dessa paixão que ela tem, me encanta muito ela ter uma paixão e o que ela monta dá certo, o time foi campeão na mão dela, entendeu? O dinheiro dela tá fazendo uma coisa boa pro futebol. Eu trabalho para um cara no agronegócio, que é um milionário, um palmeirense, você sabe, a história é um palmeirense, tem um camarote lá perto do camarote da presidência. Eu tô sempre lá no estádio, né? Já te liguei até algumas vezes dentro do estádio, com ele, e ele fala para mim, Ceará, o dinheiro só faz bem pro futebol, não faz mal. Quem faz mal são os caras que pegam o dinheiro. Então, o dinheiro dela tá fazendo muito bem pro Palmeiras. Olha o gigantismo que tem o Palmeiras, o gigantismo que tem o Palmeiras, entendeu? Então, eu e o Breno, a gente quer, assim, eu falei, Breno, vamos tentar sempre, né? Que uma hora a gente senta com ela. Não tem problema, Ceará. Ela vai abrir para as entrevistas agora e vai conceder as entrevistas. E aí um detalhe muito importante do que você falou, ela põe o dinheiro, mas ela não dá opinião, ela não fala sobre esse ou aquele, quem é melhor, quem é pior. Esse é o patrocínio que qualquer um gostaria de ter. Um patrocinador que se põe na condição apenas de patrocinador. Durante a pandemia, e essa é uma informação, portanto eu posso falar, porque é uma informação que está em todos os lugares, a Crefisa e a FAN não diminuíram o valor dos seus patrocínios quando outros diminuíram. Até a gente entende. Ela foi lá e manteve tudo bonitinho e tal. Por questão de responsabilidade, por saber que o sistema é o sistema dominó. Se você bater aqui, vai cair lá na ponta. Opa! Você tem que fazer tudo para ter um colchão. E foi assim. E você veja que deu tanto certo que aí tem a administração do futebol, tem a administração do clube, que elas funcionaram muito bem, tanto que o Palmeiras ganhou tudo. Ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Paulista, ganhou até a Florida Cup, né? Esses foram 4 títulos numa temporada. Quantos times conseguem ganhar esse volume de títulos se não estiverem bem consolidados esportivamente, porque aí tem a parte técnica, e também nas suas dinâmicas, administração, finanças, né? Porque são coisas que andam paralelas. Deu emprego pra caramba, porque são esses outros esse dominó que você falou, né? Fez o Palmeiras ficar gigante, teve não sei quantos mil associados, um estádio fantástico, super aproveitado. Isso tudo é o dinheiro que deu certo, cara. É isso, é exatamente isso. Obrigado, meu velho. Oliveira, eu que agradeço. Para encerrar com você, a gente vai te dar os presentes também. Caricação, que é um parceiro nosso, faz caricaturas de todos os grandes que a gente entrevista aqui, vai fazer uma caricatura especial para você colocar no seu escritório, nas redes sociais. E também você disse que não pode tomar café puro, mas eu sei que você deve oferecer café. Não, mas toma café com leite, A gente vai te mandar aí o café da Serra da Canastra, que é um café gourmet do sul de Minas Gerais. Esse presente vai chegar aí para você e você pode saborear com leite, também dá para os seus funcionários, para os seus clientes, que eles vão gostar bastante. Muito obrigado, Breno, muito obrigado, Ceará, muito obrigado a quem nos acompanhou, né? Porque tudo isso tem um pano de fundo que é a audiência, né? Para todos nós, né? Eu falo para todo mundo, nós temos um patrão em comum. Aí o cara, como assim? Nós temos um patrão em comum, todos nós. Chama-se audiência. Se ela não existir, o café não vai estar aqui com a gente, né? O Caricação não vai estar aqui com a gente. Eles estão porque eles sabem que há uma resposta da audiência em torno do trabalho que se faz. Então você fica tranquilo, muito obrigado aqui a quem nos ouviu. Obrigado, Ceará, obrigado, Breno, obrigado a você que nos acompanhou e nos honrou, deixando e permitindo que a gente entrasse no seu computador, na sua casa e pudesse falar para você e contar alguns causos e histórias. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.